Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Narcisista é uma pessoa que te leva para uma experiência, um condutor de uma experiência. E eu teria tido as mesmas angústias, as mesmas dores, se eu tivesse me relacionado com a pessoa que você se relacionou. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre a experiência do narcisismo. Teve um outro vídeo que eu fiz, se você não assistiu, assista, que na verdade deu origem a esse, então gravei na sequência, falando sobre você não estar louco, e aí eu comecei a falar e resolvi fazer esse aqui na sequência, falando sobre o que é se deparar com um narcisista. Porque quando a gente encontra um narcisista, ou quando a gente nasce num lar narcisista, ou quando a gente vai trabalhar com não importa qual seja a experiência, se você é irmão, se você se relacionou, por que as experiências são tão parecidas? Por que é tudo tão igual? Por que as histórias são tão iguais? Quando a gente entra nisso, o que acontece com a Maria, com o José, com a Antônia, com o Pedro, com a Simone, é sempre a mesma coisa. Os sentimentos são iguais, a gente é levado a ter os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos sonhos, exatamente a mesma coisa que acontece com todo mundo. A gente se pergunta, mas não é possível, será que eles têm uma cartilha? Onde que eles aprendem? Eles fazem a mesma coisa, o mesmo ciclo? Não é possível, parece que eles vieram programados, vieram do outro planeta, vieram programados. Quando a gente entra numa experiência dessas, a gente não se depara com uma pessoa, a gente entrou numa experiência exatamente igual para todo mundo. Se tivesse trocado, se você que está me assistindo tivesse se deparado com a pessoa que eu me deparei, que de verdade eu não gostaria para você que isso acontecesse com você, mas teria sido exatamente a mesma coisa. E eu teria tido as mesmas angústias, as mesmas dores, estaria aqui fazendo o mesmo vídeo se eu tivesse me relacionado com a pessoa que você se relacionou. Porque narcisismo é uma experiência, é o levar a pessoa a uma experiência. Quando a gente se relaciona com um narcisista, quando a gente dá de cara com uma pessoa sem empatia, com uma pessoa que precisa o tempo inteiro que a gente fique orbitando em torno dela, que age dessa forma hipnótica, que faz com que os nossos pensamentos e os nossos comportamentos comecem a ficar idiotizados, que faz com que a gente se afaste do nosso contexto, do nosso senso crítico, que a gente comece a achar muito razoável a gente ter perdas importantíssimas, a perda do sono, a perda dos amigos, a perda das nossas ideias, o nosso mesclar de sonhos. Sonhos são completamente íntimos. Não tem como, por mais que a gente tenha sonhos parecidos, porque, nossa, meu sonho é ir morar na França. Por mais que uma pessoa tenha também o mesmo sonho, um sonho muito próximo do meu, porque, nossa, morar na França deve ser muito legal, quando você começa a aprofundar, é outro sonho. Porque é um outro ideal. É morando na França aonde? Fazendo o quê? Sendo quem? Quem você quer ser dentro desse sonho? Como é que você se imagina? Qual é o cheiro que você sente quando você acorda? Sonhos são particulares. Mas quando um narcisista entra na sua vida, ele entra e ele encaixa de uma forma e a gente passa a acreditar de um jeito tão absurdo, tão surreal, que essa pessoa é você. Você passa a acreditar como se isso fizesse um sentido absurdo, que você encontrou você mesmo em outra pessoa. Finalmente você encontrou alguém que encaixa perfeitamente, mas em tudo. Ai, que coisa!
Ai, que curioso. E a gente não estranha. Essa pessoa tem uma infância muito parecida, ela tem sonhos muito parecidos, ela dá risada igual, ela tem vontades iguais, ela fala tudo perfeito, tudo muito perfeito, encaixe perfeito, ha, 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 ha. A gente não se dá conta de que tem uma pessoa ali que está espelhando, que está moldando, que está projetando e que aos poucos, enquanto essa dança pavorosa, uma dança pavorosa está sendo feita, essa pessoa está te afastando cada vez mais, está te afastando cada vez mais. A gente não se dá conta. Narcisista é uma pessoa que te leva para uma experiência, um condutor de uma experiência. Assim como para eles, a gente também não é uma pessoa. É uma coisa que faz coisas. Nós oferecemos o suprimento, a gente coloca no pedestal, a gente dá dinheiro, a gente dá projeção, a gente faz o papel social, a gente dá a família e blá, 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 blá. Nós somos levados a termos experiências, sensações angustiantes, pavorosas, sentimentos extremamente profundos. A gente entra em labirintos emocionais pavorosos. Por isso que uma pessoa fala assim, mas eu nunca senti isso. Porque é uma experiência. É como se você tivesse entrado num parque de diversões e você foi conduzido por alguém. Tanto faz quem te conduziu, tanto faz quem estava na bilheteria. Tanto faz. Dessa vez, quem te conduziu foi fulano de tal. Se tivesse trocado e colocado outro, a experiência seria a mesma, porque foram as sensações que foram provocadas. Só que como a coisa é muito alucinante, parecia tudo muito perfeito, a gente passa a acreditar que é aquela pessoa. Não é, é a experiência da solidão, é a experiência do abandono, é a experiência da dor, é a experiência da humilhação. É isso que é o narcisismo. Um narcisista é um ser tão absurdamente egóico, é tão absurdamente egoísta, que ele faz com que a pessoa sinta todas essas dores que são extremamente profundas e que colocam a pessoa sozinha. É isso que o narcisista faz. Então, quando a gente fala o narcisista, a narcisista, tanto faz quem é. E por isso que é tão importante, é o primeiro ponto de partida, é quando a gente começa a desassociar da pessoa. É quando você tenta parar de tentar entender por que o fulano fez isso, por que naquele dia ele fez aquilo, por que naquele dia, por que ela me mandou tal coisa. Não interessa, não interessa. É uma experiência. O que é importante nisso é como você rompe. Quando a gente pega esse pulo do gato, quando a gente entende isso e quando a gente entende que, na verdade, o importante é sair desse parque para que você deixe de ter essas sensações, você começa a focar nas coisas que precisam ser feitas para que você fique bem. Se você não quer mais ter essa sensação absurda de dor, de solidão, de abandono, de negligência, de sensação de morte, por que vem essa sensação de morte tão grande, tão absurda, tão surreal? Porque você está em contato com essa sensação primária quando você é um bebezinho indefeso. Você está ali, você está no chão, você está jogado. Você está sem ninguém, é por isso que dói tanto. É por isso que é tão avassalador. Você está sozinho, o narcisista te coloca sozinho, ele te isola de todo mundo. O ser humano, ele precisa do outro para viver, para sobreviver. Quando a gente nasce, a gente precisa do outro. Se o bebê é abandonado, ele morre. O narcisista, ele te isola de todo mundo, ele te tira de todos os contextos e te abandona. É isso que o narcisista faz. Ele te coloca diante da experiência de morte. Por isso que no descarte a gente sente essa dor tão profunda, porque não existe mais ninguém, não existe mais raiz, não existe mais apego, não existe mais nada. A gente sente, o narcisista se torna o vínculo. A gente sente que a gente precisa dessa pessoa, essa pessoa passou a ser a minha vida, passou a ser a minha referência, até que ele cruelmente vai lá e corta. E aí, como um bebezinho mesmo, nessa relação primária,
a gente sente essa dor de morte, a dor de abandono, essa dor cruel. Só que a gente é um adulto que tem que continuar trabalhando, que tem que continuar interagindo e a gente não entende por que a gente não está conseguindo respirar. Narcisismo é uma experiência, entrar num ciclo de abuso narcisista, num ciclo de abuso onde o outro te suga, onde o outro te drena, onde o outro te esvazia de si mesmo. É uma experiência que poderia ser com qualquer pessoa. É que foi ele que tem um nome que muitas vezes o que a vítima faz? Não pronuncia mais o nome. A vítima não consegue pronunciar mais o nome dessa pessoa. Pode reparar, quando você começa a ficar melhor, quando as coisas começam a evoluir, você dá um número, você dá um apelido, você despersonifica. E isso não acontece em outras relações. Por mais que você tenha problemas com seu ex, com a sua ex, você dá um apelido, mas é uma coisa muito mais, sei lá, de zoeira. É diferente. É diferente. Quando você sai de um ciclo de abuso narcisista e você precisa quebrar essa relação, você não consegue falar o nome. Pode reparar, é diferente, você não fala. Você está conversando com uma pessoa que passou pelo ciclo de abuso narcisista, na hora que ela vai falar o nome, ela... Opa! Eu não pronuncio, eu chamo de tal coisa. É diferente de uma pessoa que tem um ex e coloca um apelido para escangalhar, para zoar. É diferente. A gente sabe que aquilo é um acesso a uma experiência dolorosa, uma experiência ruim, uma experiência que quebrou. E a gente quebra de um jeito tão importante que a gente passa a sentir saudades de quem a gente era, a gente lembra de como a gente era, mas a gente também não consegue mais acessar. Alguma coisa importantíssima se rompeu ali. Ah, mas é porque foi uma experiência muito traumática. É mais do que isso. Quebrou uma parte energética, quebrou a inocência. Você sabe quem você era, você só não... Eu não consigo mais pegar. Eu sei que está lá, mas quebrou. Alguma coisa importante aconteceu. Quando você passa por uma experiência dessas, é completamente diferente de tudo. Você muda o jeito, você sabe cognitivamente o que aconteceu, você sabe como você era, você não acessa mais, você sabe que você quer se relacionar, mas muda porque o jeito que você sente as coisas, ele passa a ser diferente, então você sente diferente, você quer, mas alguma coisa modificou e você fala assim, como é que ama de novo, que eu não tô lembrando? Como é que sente, não? Como é que faz para ligar a parte do frio na barriga que eu não tô lembrando? Como é que faz a parte, como é que confia? Como? Narcisismo é uma experiência energética, emocional, espiritual, mental, física, em todos os aspectos. O romper fisicamente é o primeiro passo para que você possa, cara, depois você ter minimamente uma chance digna, honesta de caminhada, para que você possa, então daqui eu vou fechar todas as portas. Por isso que quando a pessoa fala assim, eu estou tentando sair, não tem essa de estou tentando. Você faz, você tem que fechar a porta, você precisa fechar a porta. Se você deixa uma parte aberta, você não saiu do parquinho. Aí você não saiu. Aí não tem como, você continua dentro do parquinho e você continua sendo drenado e você continua sendo sugado e você vai continuar tendo sensações e você não vai ter nem chance. E é duro falar isso, né? Porque todo o ciclo é duro, toda experiência ela é ruim, ela é traumática e ela é dreno. Narcisismo é um jogo onde não tem regra. O abusador, ele muda a regra toda hora. Você acha que você vai ganhar, ele vai lá, muda a regra, e muda a regra, e muda a regra. Só que quem determina se acaba a partida é a vítima. Quem pode acabar com essa palhaçada toda é a vítima. Quando você resolve que você não vai mais jogar, acabou. Aí, de fato, acabou. E eu espero de todo o coração que você encerre. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui
não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte, caso você acredite que esteja passando por isso, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.